Olá, está começando mais um episódio de Corações e Mentes, o programa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul que traz reflexões sobre a saúde mental, comportamento e sociedade. Hoje vamos falar sobre um tema urgente, o impacto da violência digital nas crianças e adolescentes. A internet, que deveria ser um espaço de aprendizado e convivência, tem se tornado também um terreno perigoso, onde jovens são vítimas de chantagens, abusos, estímulos à automutilação e até a radicalização. Para entender melhor esse cenário e as ações de prevenção que vêm sendo desenvolvidas, recebemos hoje, com muito orgulho, o Procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, coordenador do Núcleo de Prevenção e Violência Extrema do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, temos visto reportagens impactantes mostrando a ação de promotores, policiais que se infiltram em comunidades online para combater crimes digitais brutais, principalmente contra os menores, e também realizados pelos próprios menores. Então, com vocês, Fábio Costa Pereira. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. É sempre importante esses espaços onde o Ministério Público consegue ter uma interlocução com a sociedade e tentar trazer um pouquinho dessa nossa experiência que a gente tem agregado ao longo principalmente desses últimos 2 anos, com o Núcleo de Prevenção à Violência Extrema, no terreno. Então, são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo e que a maior parte da sociedade tem uma leve noção, mas não a real extensão do problema que a gente vive. Pois é, o que tem se noticiado assim, com maior incidência e prevalência seria na parte dessas questões de abusos e exposição sexuais de menores de idade, o uso de imagens, de filmagens, inclusive com histórias que as próprias mães estimulando. Então, Fábio, eu gostaria que tu nos falasse mais pormenorizadamente e para nós, esclarecendo aonde é que tem a maior prevalência, ou seja, quais desses fatos são os que têm a maior prevalência, acho que seria o termo correto. Tá, vamos lá. Primeiro, é preciso que eu faça um pequeno disclaimer. A gente precisa entender, em primeiro momento, que a gente tem um enorme gap geracional como nunca teve antes na história. Uma geração de pais do século XX é lançado num futuro para o qual não estava preparado. E trouxe para esse século XXI, de profundas mudanças em termos sociais e relacionais, as suas próprias experiências auridas no milênio passado. É óbvio que esse choque geracional ia ter, como tem mostrado, problemas. E aqui eu sempre gosto de trazer como exemplo a questão do conceito de segurança. Quando nós éramos jovens, o conceito de segurança ou insegurança ele estava muito vinculado à porta da casa. Para fora da porta da casa era inseguro, era um mundo cruel que nos rodeava, e dentro de casa nós tínhamos a segurança do lar. Só que esses pais do século XX não entendem que dentro de casa hoje existem portais que não são meros meios de comunicação ou de aprendizado, que são as telas, que projetam e podem projetar os nossos filhos para mundos nunca antes navegados por nós. Então, tal como no Espelho de Alice, eles atravessam esses portais, vão encontrar o Chapeleiro Maluco, o Gato de Cheshire, a Rainha de Copas, a gente não faz a mínima ideia. Tem uma pesquisa da Unesco do final do ano passado que mostra que no Brasil, 1 a cada 3 crianças tem contatos com desconhecidos na internet.
Se a gente fizer essa mesma pesquisa com adultos, eles vão dizer mais ou menos a mesma coisa. Uma colega nossa, que também está nos sinais, que cria uma vertente dos sinais, que chama Eu Enxergo Sinais, para trabalhar justamente essas questões com o mundo adulto, ela fez uma pesquisa numa cidadezinha pequena, desafiou uma professora da 7ª série a perguntar para os seus alunos quantos deles já tinham tido contato com pessoas desconhecidas na internet. Dos 25 alunos, 23 disseram que sim. Eu acredito que os outros 2 mentiram. Então, qual o grande problema? Antes de a gente centralizar efetivamente nas consequências do problema. O grande problema é que o nosso modelo mental não foi preparado para lidar com esses novos perigos e ameaças que chegaram no século XXI. Então, vamos perceber o seguinte: os nossos filhos virtualizaram a vida. O mundo real para eles não é o nosso. O mundo real para eles é o mundo digital. E muitas vezes eles confundem um com o outro. Isso importa que as vinculações deles se dão com outras regras no mundo de lá. Novos paradigmas. Novos paradigmas. Exatamente. São criados novos paradigmas vivenciais. E quando a gente pega um adolescente ou uma criança que no mundo real não encontra acolhimento ou pertencimento, ela vai buscar isso em algum lugar. Muitas vezes vai encontrar isso no mundo digital. E muitas vezes vai encontrar isso em subculturas radicais e violentas, que vão dar o acolhimento que eles não têm no mundo real. E eles passam a assumir o mesmo ethos desse universo. E nesse mesmo ethos tem a questão da dopamina. As relações ali estabelecidas se baseiam em muita dopamina. E essa dopamina, também, no mais das vezes, é obtida através de doses cavalares de violência, de exposição à violência. O que eu quero dizer com isso? Jogos violentos em primeira pessoa, true crime communities, as comunidades de crimes reais, vídeos de violência, vídeos sobre massacre na escola, vídeos de zoosadismo, vídeos de instigação ao suicídio, tudo isso com isso para eles dá extrema dopamina. A sensação da automutilação também, isso já tem inclusive pesquisas, que quando tu induz uma dor física, tu reduz a tua dor emocional e psíquica. Inclusive comparando com drogas como heroína e os opioides em geral. Deixa eu colocar um pouquinho assim da nossa experiência do Ministério Público hoje no terreno. O Núcleo de Prevenção à Violência Extrema ele tem 2 formas de atuação. Uma que é operacional, caso a caso, e outra que é estratégica. Nosso objetivo não é enxugar gelo. Nosso objetivo é abranger corações e mentes para que as pessoas entendam o tamanho do problema que elas têm em mãos. E por conta disso a gente criou, no ano passado, um projeto chamado Projeto Sinais. O que a gente faz via esse projeto? A gente vai nas comunidades, a gente conversa com a rede de apoio e proteção à criança e adolescente, nós conversamos com as escolas, nós conversamos com o pessoal da área da segurança pública, o pessoal da área da saúde, justamente para mostrar quais preditores que esses adolescentes, quais essas pequenas pegadinhas esse adolescente vai deixar no caminho que é longo e tortuoso da radicalização e imobilização à violência. É um passo atrás na questão das telas. A gente trabalha no analógico para prevenir o digital. Nós também temos uma outra vertente do projeto que é só para pais, que é o Enxergo os Sinais. Mas na nossa parte operacional quando a gente conquista corações e mentes, esses corações e mentes acabam nos reportando o que está acontecendo perto deles. Eles conseguem ter olhos para ver e ouvidos para escutar essas mobilizações da radicalização e a violência extrema. Isso nos impõe que a gente tem que atuar. E nesses últimos 2 anos nós já temos colacionados mais de 500 casos.
desses 500 casos, um número expressivo de bastante graves. A gente conversa com os adolescentes, a gente conversa com eles que se radicalizaram, que eles que têm esse sofrimento brutal dentro de si a ponto de cometer um ato extremo. No mais das vezes eu quero deixar claro que eles são muito mais vítimas do que algozes. Porque eles passaram por processos de estruturações internas. É que eles passam, em alguns casos, talvez a maioria, um sentimento de abandono e de rejeição. Já foi bom ter colocado, só para não perder o link com aquilo que a gente está falando. E desses, muitos que se automutilavam, eles realmente diziam isso para nós. É como se tirassem a dor que eles estavam sentindo. A dor física lhes tira a dor interna. O que a gente tem visto de recorrente, né, quase todos esses casos que a gente tem atuado, é aquilo que a gente vai chamar no núcleo de triângulo maldito. Que é, de um lado, famílias que são disfuncionais, desconectadas, disfuncionais, é disfuncional mesmo, a família onde a violência interna que move os atores, o abandono, a falta de cuidado, a falta de carinho. E de outro lado nós temos as famílias desconectadas, de pais e mães como nós do século XX, que não entenderam do que o problema se trata e deixam os filhos ficarem horas e horas e horas peregrinando nesses mar revoltoso da internet. Hoje teria já no campo da psiquiatria, né, como eu sou psiquiatra, uma denominação chamada vamping. Não sei se tu já... Não. Então eles ficam que nem vampirinho, que os vampirinhos vivem à noite, né? Sim. Eles não dormem. Então eles ficam peregrinando pelo mundo afora, porque quando ele está lá no quarto, ele não está lá no quarto, ele está no mundo afora. E eles ficam pesquisando e procurando aquilo com o qual eles se identificam e, como tu falaste anteriormente, que eles vão se sentir pertencentes, que eles vão se sentir acolhidos. Então tem sites, por exemplo, nessa questão... É assim, eles não têm controle da própria vida, correto? Não. Então, o que eles conseguem ter e ensinam eles a ter da própria morte? Tem um livro chamado Humilhações, do Philip Roth, que eu acho um autor fantástico, que ele fala o seguinte, que o suicida, a única arma que ele tem, que ele possa ter controle, quando tu fala em ferramenta, em instrumento, seria esse. Porque da vida ele não tem. Entendeu? Uhum. Então ele joga com isso também. Então, claro que isso é um jogo que assim a gente para pensar, começa a entrar num conflito. Porque é que o abandono, quer dizer, o abandono é a falta da presença, né? Então eu vou te contar uma história real, verdadeira e fatídica. A minha mãe trabalha o dia inteiro. A minha avó também trabalha. Eu fico sozinho o dia inteiro. Quando a minha mãe chega do trabalho, ela vai tomar banho, se maquiar e sair com o namorado. E ela diz assim para mim, vai lá na geladeira e pega o que tiver. Então, quer dizer, essa criança ela é totalmente abandonada, ela não tem uma presença, entendeu? Então ela vai procurar. Ela vai procurar uma ajuda, uma aliança, que é uma ajuda... Como é que tu classificaria essa ajuda? Na verdade, é uma relação entre pares. Só para terminar, eu gosto de fechar os raciocínios. Então, falar do triângulo maldito, logo em seguida, as famílias disfuncionais desconectadas, a gente vai ter o excesso de telas. O excesso de telas é um elemento catalisador desse ingresso dos nossos adolescentes e jovens no mundo da radicalização e mobilização à violência, e depois, como quase peça central, o bullying, que é o grande produtor de isolamento social das nossas crianças e adolescentes. Então, esses três juntos, eles são terríveis. O que a gente percebe? É que esses nossos adolescentes, essas crianças que se mobilizam à violência extrema, elas não se sentem vinculadas e pertencentes a nada.
E elas vão peregrinar na internet, nem sempre em busca de algo, mas elas vão reverberar o ódio que sentem. E nessa reverberação do ódio que sentem, elas vão encontrar pares iguais a eles, que passaram ou passam pelas mesmas dificuldades. E nesse encontro, que não é consonantal, nesse encontro, nessa identificação, acabam sendo puxados esses adolescentes, essas crianças, para ou mensagens privadas, ou para o ecossistema gamer, ou para aquilo que no núcleo a gente vai chamar de plataformas de doutrinação, como, por exemplo, o Telegram e o Discord, onde aí sim eles passam por uma doutrinação. E interessante nessa história toda é que não existe assim uma figura do radicalizador, não tem um CNPJ radicalizador. É aquilo que vai se chamar de radicalização, polinização cruzada. Eu te radicalizo, tu me radicalizo, nós nos radicalizamos. E tudo isso acaba gerando um universo de incerteza para nós, homens e mulheres do século XX, justamente porque a gente é formado numa época de razão e de concretudes, o que não existe nesse universo digital. Quer ver uma das coisas que a gente mais ouve e que, para mim, depois de tanto tempo e desses mais 500 casos, que a gente mais escuta que o problema na internet é o discurso de ódio. Não, o discurso de ódio não é o maior problema. O discurso de ódio é, na verdade, só um sintoma. O discurso de ódio é um sintoma daquele mal-estar que as nossas crianças e adolescentes sentem e não sabem como extravasar. E aí tem uma outra coisa que é interessante. Nós, como seres do século XX, nós precisamos ter as nossas caixinhas ideológicas, certo? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de extrema direita, eu sou de extrema esquerda, e nenhum deles combina entre si. Só que para os nossos adolescentes pouco importa. Eles têm, na verdade, um ódio interno para o qual eles precisam de um nome. E não importa o nome que eles dê. É aquilo que tem uma psicanalista que era da universidade lá de Aix-en-Provence, que ela dizia, Michel Benaim, a máscara do ódio. Não importa a máscara que ele pegue. O que é importante é colocá-la no rosto para se sentir, em algum momento, gratificado. Vamos fazer um resgate aqui. O Coringa. O Coringa é o... Sabe que... Vamos lá. É que, assim, a gente tem meia hora e, em regra, as nossas capacitações curtas duram 4. Tu vai ter que ter um poder de síntese hoje. Uma das coisas que a gente percebe é que os nossos adolescentes têm uma vinculação muito grande com o universo anime. Tá? E nesse universo anime, eles trazem a persona com a qual eles se identificam para ser o avatar deles nas redes sociais. E foi bom ter trazido a questão do Coringa, porque num dos nossos casos tinha uma adolescente que se identificava como Duas Caras, que na verdade era o Coringa, que era o nome dado ao Coringa. E ela sentia justamente isso. Ao mesmo tempo, externamente feliz, profundamente triste e profundamente perdida por dentro. Então, o Coringa e outros estereótipos desses estão muito presentes no nosso universo. Num dos nossos adolescentes, que queria matar a família, ele assume a persona de um anime, se eu não me engano, o Chicha. Bom, eu não me lembro certo, depois quem conhece melhor o anime, diga. É um anime do Naruto, é um personagem anime do Naruto que havia matado todo o seu clã. Então, o Naruto é um anime, japonês. É um anime japonês. Tem muito presente no universo anime. Tá Hello Kitty, tá o Sonic. Então, muitas representações. A cultura kawaii está ali presente, que é o Kutigori, que por detrás do pastel e do fofo há muita violência e os pais não se dão conta, que às vezes aparece um unicórniozinho que os filhos estão ali, ou uma Hello Kitty acha que aquilo é bonitinho e não é. Aquilo tem um outro significado, uma outra mensagem. Eu brinco
que quando eu acabo fazendo essas capacitações, eu tenho o poder de tirar o sono das pessoas. Tá? Elas não dormem, elas não conseguem dormir, porque elas revelam um mundo que elas não conheciam até então. É assustador, mas eu acho que é hora de ser assustador para alertar, né? E nesse meio, esse aliciamento, tem grupos aí que já começam a terem lucros com isso. É assim, vamos lá. As coisas não são tão bem organizadas e tão estruturadas quanto a gente pensa. Existe uma, entre aspas, exploração muito mais horizontal deles contra eles mesmos. Então a gente percebe formação de relações sadomasoquistas, em que uns assumem o papel do abusador e outros do abusado. E muitas vezes eles revertem esse papel. Então as coisas não são sempre muito claras. E quando a gente fala de um tipo de violência extrema, não é um tipo, são várias. Não é uma coisa só, é um pacote de coisas de violência extrema. Então a gente vai ter nesse pacote de violência extrema, como eu falei, a questão da automutilação, a questão do zoosadismo, a questão do enaltecimento aos distúrbios alimentares, do induzimento ao suicídio, da sextorção, enfim, e muita pedofilia. E para permear tudo isso, colocar um quê de maior dificuldade, muito satanismo. Muito satanismo? Muito satanismo. Tá, e me diz uma coisa, como é que o Ministério Público ele consegue entrar nesses ambientes virtuais e identificar aí aqueles que cometem quando se trata já do crime? Aí é uma boa pergunta que eu não vou responder. Se eu responder essa pergunta, eu entrego o ouro pro bandido. Tá certo. Mas só que eu vejo também, quando tu falas isso, que as relações pessoais, elas têm esse componente que tu falou. Eu tenho notado. De relações entre pessoas, relação tóxica. Tóxica é café pequeno. Relações sadomasoquistas. Porque uma das coisas que a gente percebe é que nesse nível, o que as telas nos estimulam? Elas nos estimulam uma relação muito grande com prazer imediato. Dopamina na veia. Então, quando a gente está com os nossos dedinhos no Reels, nosso dedinho incessante no Reels está nos dando doses cada vez mais cavalares de dopamina. E a gente não consegue disso fugir. Os nossos adolescentes procuram a mesma coisa. Onde é que eles extraem muita dopamina? Da violência. A violência é um grande dopaminérgico. Então, eles jogam jogos violentos, muito violentos, em primeira pessoa, onde ele e o avatar se confundem. Se a gente pegar vários desses massacres que foram feitos, filmados, inclusive, nos Estados Unidos, a gente vê que estão como se gamificando a relação no mundo real. O atentado que eles cometem é como se fosse, por exemplo, um jogo, como se fosse... como é que é o nome daquele jogo? Não é o Counter-Strike, é o... Enfim, jogos em primeira pessoa de profunda violência, onde eles se sentem muito mais o avatar do que eles próprios. E me diz uma coisa, sabe o que tu faz eu fazer um flashback aqui na minha cabeça? Quando tu começou a falar tudo isso, me lembrou do Coliseu de Roma. Exato. O que era aquilo? Aquilo somos nós humanos. É que ao fim e ao cabo nós somos humanos. O que dá o nosso verniz social é as regras de engajamento. Então nós temos freios sociais, morais, educacionais, familiares, religiosos, que vão nos mantendo essa nossa... tem um autor francês que ele fala da parte maldita. A nossa parte maldita abaixo do radar. Só que, quando a gente entra nesse mundo da violência extrema por essas mídias sociais, isso vem muito à tona, porque esse é o ethos. Muda, inclusive, a forma de valoração do humano.
Então, o meu hype será maior quanto mais violento eu for. E, sim, claro que aí tu é o líder, né? Tu é o maior. Existe uma competição interna. Exatamente, que nem esses que fazem pichações, né? Eles disputam entre eles quem é que vai pichar... Lugar mais alto. Né? E essa questão de escolher esse nome Sinais, eu achei fantástico, né? O que foi, vamos dizer assim, o despertar dos sinais? Tá, essa pergunta é ótima. Primeiro, eu sou péssimo em dar nome, tá? Não foi ideia minha, isso foi da Roberta Saliné, que é a nossa assessora de imprensa lá. Ela que teve a ideia genial. Mas a ideia dos sinais, ela tem um caso 01, onde a gente começa. Os sinais, ele começa em realidade em uma pequena cidade do interior do estado chamada Frederico Westphalen. Numa das cidades da comarca de Frederico Westphalen, uma diretora percebe que um adolescente começava a dar os primeiros sinais de estar infletindo a radicalização e a violência extrema. Ele já estava radicalizado e um passo de mobilizar a violência. A colega de lá, a Michelle Kufner, que eu chamo carinhosamente de madrinha dos sinais, ela reúne a rede. Então, estava toda a rede de proteção à criança e adolescente da cidade, estavam os representantes dos colégios, estava essa diretora, estava o pessoal das Forças de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança do município, a Secretaria de Saúde, o pessoal do CRAS, enfim, toda a comunidade ali reunida para discutir o assunto. Eu fui também, porque eu coordeno o núcleo. Me chamou a atenção, no primeiro momento, o motivo pelo qual a diretora percebeu que esse adolescente começava a dar esses sinais. Começou a perceber porque a patrulha escolar, por conta dos casos que ocorrentes no ano de 2023, começou a dar uma preparação mínima para os agentes escolares. E ela percebeu que tinha alguma coisa equivocada com o menino. Então veio o primeiro insight. A melhor forma de combater o mundo digital é no mundo analógico. Nós precisamos preparar as pessoas antes que esse menino, essa menina, se jogue de tal forma que seja muito difícil de voltar da radicalização. Segundo, cada uma das pessoas ali presentes, com seus distintivos, cada uma dizendo o que poderia fazer para melhorar a vida deste adolescente. E terceiro, talvez mais importante, o depoimento da mãe. Ela dizia, meu filho era um bom filho, só que teve um momento que ele se revolta. Foi muito tempo que todos os dias ele chegava chorando em casa, com a cara inchada de tanto soco que ele tomava de alguns colegas. Então estava ali todo o cenário dos sinais. O diálogo com a sociedade, preparar a sociedade para perceber aquilo que está fora do lugar. O diálogo com a rede para ver, ok, se esse menino se engajou, como é que a gente se desengaja e desradicaliza? Qual é a parte de cada um nessas? E o terceiro, entender a dinâmica familiar, para tentar, de alguma forma ou outra, ser um agente catalisador de mudança. E é isso que é os sinais. Aí que começam os sinais. Tu sabias que na região de Frederico Westphalen, Santa Rosa, 3 de maio, tem uma alta incidência de suicídios? Eu trabalhei numa região de colonização alemã que também tinha muito suicídio. Exato. O motivo pelo qual eu não sei. Pois é. Aí, que quando tu fala com essa rede de prevenção, a minha dissertação de mestrado é a prevenção do suicídio ao nível local. O que é o nível local? Nível municipal, onde as pessoas moram. Então, a gente tem que pesquisar isso, né? Que está aí, né, o ponto que chega. E esse é um fenômeno mundial. Na Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, que é um país altamente desenvolvido, que tem esses grupos daqueles meninos cantores que fazem sucesso no mundo inteiro, a incidência de suicídio entre aqueles meninos e aqueles jovens coreanos é imensa. É muita exigência. Claro, tu tem que ser o melhor, tu tem que ser o the best, né? Tá, mas e nessas regiões
nessa situação aqui. Frederico Westphalen, Santa Rosa, e diga-se de passagem, cidades que cresceram muito. Santa Rosa, eu trabalhei lá que eu comecei a São fazer... cidades ricas, são cidades Sim, muito desenvolvidas. E isso, que tem universidades, que cresceram, etc, etc. E tem um número, e nós temos visto, por exemplo, que na epidemiologia do suicídio, antigamente o suicídio era entre idosos, hoje é entre jovens. Aqui eu acho que tem uma questão que é importante. Nós vivemos no mundo real. Os nossos adolescentes vivem no mundo virtual. Portanto, as regras que acabam norteando eles não são as nossas. Eles não vivem necessariamente em Frederico Westphalen, em Porto Alegre. Eles vivem no cybermundo. Eles têm amigos em todos os lugares. Podem ter na Coreia, muitos têm na Rússia, muitos têm na Ucrânia. No Vietnã. E isso nos leva a uma outra coisa que é bastante interessante. Cerca de 37%, 38% dos nossos casos são em cidades com menos de 13 mil habitantes. Não é nas cidades que eles moram no cyber-universo. Sim, eu vou te dar um exemplo concreto disso que tu está falando. Tem uma história aqui em Porto Alegre de um jovem que ele estava num chat de indução ao suicídio e uma menina do Canadá ligou para a Polícia Federal em Brasília avisando dessa situação. E a Polícia Federal interviu aqui em Porto Alegre, só que, lamentavelmente, chegou tarde. Mas tem muito essa estilização e essa idealização do suicídio corre muito, infelizmente, muito forte nas redes. Pois é, e como orientar e alertar os pais? Essa é a questão de ouro. Primeiro é que pais devem ser pais. Pais devem dizer não. Tem a questão das telas. Pais devem limitar o tempo de tela de seus filhos. Não tem outro jeito. Tem que limitar. E além de limitar, tem que saber o que os filhos estão consumindo. Basicamente, nesse ponto, o retorno ao passado. É fazer o que os nossos pais faziam conosco. Perguntar aonde tu vais, com quem tu vais e a que hora tu voltas. São essas 3 questões que devem ser respondidas mesmo no mundo virtual. Aonde tu vais? O que tu vai frequentar e o que tu vai fazer? Quem são teus amiguinhos virtuais? Quais são as comunidades virtuais que tu consome? Em terceiro lugar, o tempo de disposição à tela. Que horas tu volta? Então, lamentavelmente, tem para dizer para os pais que até os 2 anos de idade, 0 telas. Até os 10, 12 anos, meia hora por dia. E depois, um pouquinho mais. E é pior, mídias sociais, só depois dos 16. É difícil, mas enfim. Olha, Fábio, eu vou te dizer uma coisa, que eu estava ouvindo isso, eu estou te dizendo que isso aí, eu acho que nós temos que ver uma nova estratégia, porque como seduzir para chegar a esse ponto? Porque aquela coisa, tu pode entrar no computador e no celular dos filhos e bloquear algum algum tipo de programas, etc. A melhor coisa não é assim, o melhor mesmo, a prevenção e os mecanismos de segurança mais efetivo é o analógico, é o pai acessar essas mídias que o filho está consumindo. E saber, né? E saber. E agora, talvez eu acho que o grande recado seja o seguinte: não quer lidar com o problema, lida com as consequências. Porque haverá. Porque é o seguinte, eu faço voluntariado em algumas escolas e eu notei que a falar sobre esses assuntos assim, que eu falo basicamente de prevenção do suicídio, pós-venção, né? Pós-venção são aqueles que tentaram suicídio, que graças a Deus, na maioria das vezes, ninguém morre na primeira tentativa. E eu notava que nessas palestras ia a escola inteira. E nas primeiras filas, juntava ali principalmente meninas e coisas, e às vezes estava quente.
E elas estavam tudo enroupadas. Se cortavam. Hein? Se cortavam. Exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa em que a gente tem que olhar o corpo dos nossos filhos. Tem que olhar. E tem mais. Tem alguns sinais que são escondidos. Eles orientam de como fazer em algumas regiões pudendas e, vamos dizer assim, íntimas, né? E a gente vê coisas assim bem... Uma coisa que assusta, né? Esse é um mundo... na verdade, é o seguinte, por que o filme de terror e de horror, né? Ele sempre foi sucesso, nunca foi premiado, mas ele sempre foi sucesso. Ele sempre teve grande audiência. E tem. É porque ele sintetiza o que é o humano. E como trabalhar isso? Pai Fábio. Agora eu vou falar pro pai. Como trabalhar isso, assim, dá trabalho. Gente, ser pai não é... Ser pai ou ser mãe não é passeio. Pai e mãe, nessas primeira fase da vida dos filhos, não é um lugar de amigo. É um lugar de organização e imposição da lei. É que se for falar em termos técnicos, eu vejo o seguinte... Não existe um superego clássico. Assim, por exemplo, o meu superego é a minha avó paterna. Entendeu? Porque a minha avó tudo era proibido, tudo era feio. Se eu fizesse isso, a minha avó me matava. Né? Hoje o superego, o alter ego, ele é externo. É a sociedade. Mas é a sociedade global, como tu falaste. Né? Eles não moram em casa, eles moram no espaço cibernético. Pois é, e qual a estratégia, talvez seja um pouco de arrogância, onipotência do meu pensamento, por exemplo, na questão do suicídio, existe quase um número estratosférico de sites e chats orientando. E se nós for ver de prevenção... comparativamente a um número ínfimo. Tem. Né? E aí? Então nos fala. Eu continuo dizendo que a melhor prevenção é essa que a gente está fazendo, é retornar ao analógico. Preparar pessoas para reconhecer esses sinais que o adolescente dá quando ele começa a se radicalizar. É como se fosse esse nosso adolescente entrando numa floresta, tipo João e a Maria. Só que os passarinhos, quando a gente começa a entrar nesse caminho longo e tortuoso, vão comendo os pãezinhos que seriam um caminho de volta. O sujeito que começa no caminho da radicalização não é o mesmo que chega no final. E quanto mais ele se aprofunda neste longo e tortuoso caminho, mais ele se perde de si mesmo. Que faz com que o retorno seja muito mais difícil e, às vezes, quase impossível. Então, o que a gente tem que fazer? É estar atento para os primeiros sinais e, estando atento aos primeiros sinais, fazer a intervenção necessária antes que haja uma escalada nesse perdimento do sujeito dele mesmo. É que quando chega numa questão extrema, aí fica todo mundo assim, como é que eu não vi os sinais, né? Aí todo mundo se culpa. Né? Mas aí... É que tem que sempre saber o que aconteceu no segundo anterior. O segundo anterior tem um minuto anterior, tem a hora anterior, tem um dia anterior, tem um mês anterior. Muitos sinais são deixados. E é engraçado que todas as capacitações que a gente dá, é capacitação porque dura 4 horas, as pessoas sempre vêm conversar com a gente, porque elas começam a colocar rosto nos preditores que a gente apresenta. Não, e aquilo que tu fala começa a ter uma intersecção, né? É exatamente isso, quer dizer, e aí bate, né? Aquelas coisas de livro, assim, né? Parece que é que nem o CID, né? O checklist do... cheque. Isso, e tu não viu? É como tu disse, né? Quem não sabe o que procura, quando acha, não percebe. Essa famosa frase do Claude Bernard, né? E o pior que eu vejo é que as pessoas não querem procurar.
Sabe por quê? Porque elas se assustam. É. Elas têm medo. Exato. Mas eu acho que nós temos que ter medo. Pois é. O medo, ele é, na história do humano, de um lado, aquilo que fez a gente sobreviver. Então, a gente tem que escutar o nosso medo e agir para evitar que aquilo que a gente tem medo aconteça. Sim, mas meu problema é que eles não têm medo. Esse desafio ao perigo, ao risco, dá um pseudo-poder, me parece. Mas esse é um assunto ainda para uma longa discussão. Bah, mas o Fábio, pena que nós temos essas nossas diretoras aqui de produção, elas são terríveis. O né? Leviatã. Né? Elas nos reprimem, nos castram, né? Porque é como tu diz, uma sensibilização e uma capacitação dessa é no mínimo 4 horas para começar a iniciar essa discussão, né? E é importante que o pessoal da área da saúde esteja preparado para isso. Pois é, então eu quero te dizer uma coisa. Nessa minha dissertação de mestrado, não é querer tirar o corpo fora e puxar a brasa para o nosso assado. O nosso grande problema que nós tivemos naquela época, né? Pelo que tu tá vendo, sabe que eu sou antigo. Jovem mais tempo. Nosso problema era nas escolas. A gente viu que tinha um hiato muito grande para o enfrentamento dessa luta dentro que já teve antes. No século passado, outrora, havia o Centro de Atenção Educando, que nós tínhamos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais dentro da escola e detectando esses problemas, se chamava a família, se tratava tudo isso, né? E depois isso nós estamos numa época assim que tudo que era bom nesse estado, especificamente na educação nossa, era exemplar, a nossa saúde também, e as coisas parece que foram se deteriorando, né? E aí está o resultado. Então, o nosso grande hiato era na área escolar, que a gente não... os professores diziam, vocês querem que a gente seja professor, querem que que nós sejamos psicólogos, nós mal ganhamos para ser professores. Eu não quero aqui também crucificar os colegas professores também, que a gente entende em parte essa questão. Mas eu não sei se hoje, tu que está trabalhando com esse projeto nas escolas... As escolas têm sido grandes parceiras. Agora têm sido grandes parceiras, porque o assunto desemboca lá diretamente. Tem o recorte que é do medo dos ataques em escola, que é uma das faces, talvez a mais conhecida, a mais visível, da violência extrema, mas não é a única. Tá, e a quem que a população, assim, pode hoje recorrer? Onde é que tem essa porta? Eu acho que são várias portas. A Brigada Militar tem a Patrulha Escolar, que tem um trabalho muito importante. A Polícia Civil, com as suas delegacias, e, assim, um altíssimo nível de especialização, hoje o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do seu núcleo de prevenção à violência extrema. E na área da assistência social, os CRAS? Tem os CRAS, os conselhos tutelares. Aí tem as promotorias da infância e da juventude, tem os CRAS, tem o Conselho Tutelar, tem a Rede de Proteção e Assistência. É claro, com as dificuldades orçamentárias que se tem, mas o pessoal trabalha bastante. Então, eu quero te cumprimentar por esse teu trabalho e gostaria que tu deixasse uma mensagem aqui de sensibilização, porque esse programa é do Sindicato Médico, né? Então é um sindicato que é o maior da América Latina, da área médica, mas muitas pessoas que não são médicas assistem também. Então gostaria que tu desse uma mensagem assim de sensibilização. Se o problema está estruturado basicamente em torno de famílias desconectadas ou disfuncionais, excesso de telas e bullying,
Se a gente começar a prestar atenção a esses 3 vetores, e principalmente controlar telas e bullying, a gente já tem um avanço muito grande no sentido de prevenção da violência extrema e da radicalização. É simples, mas não é fácil. Eu acho que não é nem simples Não também. é simples, mas assim, é que as pessoas confundem a simplicidade com a facilidade. Não, é muito difícil, mas é simples. É fazer. É fazer. É botar a mão na massa. Então, quero te elogiar esse trabalho teu. Também o trabalho que esses dias o teu colega que te indicou aqui, o Marquesan. André Marquesan. Grande amigo. E esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho assim que a gente se une, né? Porque nós estamos juntos nessa situação toda, porque nós dependemos uns dos outros, né? E esse trabalho é um trabalho de prevenção dos nossos, eu já nem digo dos filhos, né? Eu já digo dos netos, né? Na verdade, prevenção é retomar aquilo que o humano sempre fez de melhor na sua história, na face da Terra. Humanos cuidando de humanos. Exatamente. Né? Cuidando de quem vai nos cuidar um dia. Fábio, muito obrigado. Muito obrigado. O Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a nossa diretoria, nosso presidente que nos abriu esse espaço aqui, Marcelo Matias, nós só temos a agradecer e espero que você que nos acompanhou mande as suas perguntas, nós vamos encaminhar o Fábio e quiçá vamos ser obrigados, eu sei, a convidá-lo novamente para ele aprofundar daqui para frente. Muito obrigado pela audiência de vocês.